Bem-vindos ao podcast de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Ronaldo Gismondi e hoje a gente mais uma vez vai estar apresentando um modelo diferente de discussão. Nossa discussão tradicional é em torno de temas de artigos científicos, nosso clube de revista, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre uma aula de prescrição. A gente chama de aula de prescrição, mas é um pouquinho sobre dieta, hidratação, cuidados básicos, que é muito comum o interno que está começando, ou então principalmente o recém-formado, viu o doente e agora eu prescrevo o quê, né? O que eu não posso esquecer? E essa aula é do professor Ricardo Carneiro e eu vou estar ajudando a adaptar ela para o áudio para vocês. Bom, o que eu tenho que prescrever para o meu paciente, né? Há um tempo atrás, o Jean-Louis Vincent, de um centro de terapia intensiva da Bélgica, escreveu um artigo para Critical Care Medicine dizendo o seguinte: todo paciente do CTI precisa ganhar um abraço apertado, ele precisa ganhar um fast hug de manhã, que é um mnemônico que ajuda vocês a entenderem o que seria o básico, o mínimo que um paciente tem que ganhar. Apesar de ter sido feito para pacientes do CTI, é plenamente adaptável para uma enfermaria de clínica médica, para uma medicina interna. Qual é a ideia do fast hug, né? O F é de feeding, o que seu paciente vai comer, né? O A de analgesia e o S de sedação, que andam juntos. O seu paciente está tranquilo, ele está confortável, ele dormiu bem, ele tem um ciclo sono-vigília correto, ou ele está em delírio, por exemplo. O T é de tromboprofilaxia. Você tem indicação de profilaxia farmacológica? O seu paciente deambula, não deambula? Qual é a profilaxia que você vai usar, né? Vai usar algum método mecânico? O H é de Head of the Bed, que na verdade se aplica aos pacientes acamados, porque a gente tem que lembrar que a cabeceira da cama tem que ficar elevada a 45 graus nas 24 horas. Isso é uma medida sem custo que reduz o risco de pneumonia nosocomial. É fundamental. Se o seu doente é acamado, se ele não anda, cabeceira elevada. O de úlceras, né? É da úlcera de decúbito, que é aquela que é mais comum, e aí a importância do colchão, da mudança de decúbito, mas também você tem a úlcera de córnea no paciente que não pisca, que está em coma, e a úlcera gástrica, na verdade, é a lesão aguda de mucosa gástrica. Aqui na lesão aguda de mucosa gástrica, só uma observação, acho que talvez mais do que divulgar a importância da prevenção, é divulgar em quem fazer, né? Porque existe uma epidemia de sair fazendo omeprazol para todo mundo e a gente sabe que isso não é o correto. O G de controle glicêmico, que inicialmente seria aquele controle glicêmico estrito, insulina venosa, e depois isso acabou se mostrando que talvez não fosse exatamente o melhor. A ideia é a seguinte: olha, vamos monitorar a glicemia, vamos evitar glicemias muito altas, acima de 180, vamos evitar também hipoglicemia, que é tão ou mais deletéria. A prescrição, então, a gente costuma vai lá, bota o nome do paciente, o prontuário, a idade, ou de preferência a data de nascimento. É uma dupla checagem para evitar confusão com quem for homônimo, né? Da dia que a prescrição se aplica, a gente em geral faz ela de manhã. E o primeiro item costuma ser a dieta. Isso aí não é uma regra, nem uma obrigação, mas é uma cultura disseminada e a gente defende ela firmemente. Na dieta, a gente que não é nutricionista, o ideal é que você sente com a equipe de nutrição ou com o nutrólogo para combinar o que você vai fazer. Mas basicamente numa enfermaria de clínica médica você tem que dizer a consistência que você imagine que o paciente vá, né? E as comorbidades, o momento clínico dele. Por exemplo, um paciente que está em dieta zero há vários dias, num pós-operatório de uma cirurgia abdominal, vai começar com uma líquida de prova. Um paciente que engasga com facilidade vai usar ou uma semilíquida ou uma líquida espessada, que é a que tem menos risco de engasgo e disfagia. Então a dieta é importante isso. Você vai usar suplemento nutricional, você vai, em vez de fazer oral, vai fazer enteral, em vez de enteral, vai fazer parenteral, né? Então esse é o lance. Primeiro item, dieta. O segundo item é a hidratação e a reposição eletrolítica, que a gente vai ter um capítulo à parte à frente. Logo depois, a gente recomenda que você coloque as medicações da doença aguda que motivou a internação. Pneumonia, você vai botar os antibióticos. Insuficiência cardíaca descompensada, vai botar lá o diurético, o nitrato, o captopril, né? Depois as doenças de base, é a chamada reconciliação medicamentosa. Quais medicações que o paciente usa que eu vou manter? Quais que eu vou tirar durante a internação? Então, por exemplo, um paciente diabético que interne com uma pneumonia e a glicemia descompense, ele provavelmente vai usar insulina no hospital. Então você não vai prescrever metformina para esse doente lá séptico.
depois você pode voltá-la em algum momento. Então essa é a ideia do que fica e do que sai é a reconciliação medicamentosa, assim, de uma forma bem superficial. Depois você vai prescrever os itens do Fast Hug, o F você já prescreveu do feeding, mas você vai prescrever analgesia, sedação, o controle glicêmico, né? Essas coisas do Fast Hug. As medicações SOS, se necessário, o ideal é que sempre que houvesse uma intercorrência, o médico fosse acionado. O problema é que a gente sabe que isso é inviável, às vezes mesmo em um hospital privado. Então, às vezes uma Novalgina SOS, um Plasil, você acaba deixando, não tem problema nenhum. E por fim, as orientações da equipe de enfermagem, alguma coisa que você queria deixar escrito ou registrado. Então, essa seria mais ou menos a ordem de uma prescrição, pra vocês não esquecerem os itens principais. Sobre hidratação, a primeira coisa que você vai escolher é que soro que você vai fazer, se você for utilizar a via venosa. Nada impede que a hidratação seja oral também. Mas o mais comum, quando a gente vai prescrever, é venoso. O soro glicosado, que pode ser 5 ou 10%, ele é basicamente um suporte calórico, uma hidratação basal. A sua baixa osmolaridade faz com que ele rapidamente saia do vaso. Ele não é para reposição volêmica, ele é para hidratação ali, aquele doente que operou, que não está comendo bem, uma cota básica diária. Lembrar também que a glicose, ela provém a gente de caloria. Já a reposição volêmica ela é feita preferencialmente com as chamadas soluções cristalóides. O soro fisiológico é a mais comumente utilizada, a concentração normal dele é 0,9%. Mas ele pode ser um pouco mais diluído, 0,45%, ou um pouco mais concentrado, 3%, dependendo se há algum distúrbio eletrolítico associado, mas o padrão é 0,9%. Ele é um ótimo soro em termos de osmolaridade, né? Ele tem praticamente a osmolaridade normal, de 308 miliosmols. O problema dele é que a quantidade de sódio e cloro é acima do normal. Ele tem 154 mEq de sódio e 154 mEq de cloro. E isso faz com que, se você usa muito soro fisiológico, principalmente num idoso com função renal prejudicada, você possa ter hipernatremia e principalmente a hipercloremia, que leva à acidose. Então, você às vezes tem que segurar um pouco a mão nesse indivíduo idoso de função renal prejudicada. O Ringer, ele pode ser simples ou lactato, né? Ele seria, teoricamente, mais fisiológico, imitaria as concentrações do plasma. Então, ele tem um sódio em torno de 140, um cloro menor e pequenas concentrações de cálcio, potássio e tudo mais. Qual é a diferença entre os dois? O Ringer lactato tem como principal ânion o lactato, que depois é metabolizado no fígado. E no Ringer simples, o principal ânion é o cloro. Então, ele acaba se aproximando mais do soro fisiológico. Então, essas três opções de hidratação seriam as opções mais comumente utilizadas por nós. A dose que você vai fazer é algo em torno de 30 ml por quilo. É claro que a gente adapta. Adapta por quê? Porque os frascos são de 500 ml ou de 1.000, né? Então, a gente acaba aproximando. Uma pessoa de 60 quilos daria 1.800, de repente eu vou fazer 1.500 ou 2.000, mas, em média, 30 ml por quilo. Algumas situações, como febre, diarreia e trauma, você pode ter necessidade de doses maiores ou de cotas extras. Por exemplo, quando a gente tem sede, a gente teoricamente deveria botar mais 5%, além desses 30 ml por quilo, do líquido extracorporal, extracelular. Estimado, né? A gente tem o líquido intracelular e o extracelular. O extracelular tem interstício mais vaso. Esse conteúdo do líquido extracelular é calculado por uma forma em que é mais ou menos 0,4 vezes 0,6 vezes o peso. Vamos botar aí 20 a 25% do peso corporal, né? Se você tem taquicardia, seria 10% desse volume estimado. Na hipotensão postural, 15%, na hipotensão, 20%. Só que vamos lembrar que quando você pega um doente hipotenso, você faz a reposição volêmica rápida, né? Você vai fazer bolos de 10 a 20 ml por quilo de cristalóide até recuperação. Se não recuperar, você vai começar uma mina. Então, por favor, nada de pegar um doente hipotenso, botar sorinho em 24 horas e esperar, não. O cara está hipotenso, você vai fazer o soro rápido e, depois que reverter a hipotensão, deixar, além da cota básica, mais 20% desse volume estimado do líquido extracelular. Lembrar que no paciente em dieta zero, além dessa hidratação basal, você tem que garantir pelo menos umas 400 quilocalorias para evitar cetose. A gente, em geral, faz isso com a glicose, tanto usando soro glicosado, quanto pegando ampola de glicose hipertônica e botando no soro. 1 grama de glicose tem 4 quilocalorias. Então, por exemplo, num soro glicosado a 5%, você tem 5 gramas em 100 ml.
5 gramas equivalem mais ou menos a 20 quilocalorias. Tá? Então, só para você ter uma ideia da concentração. Além da hidratação, então você escolheu já o soro, já calculou a quantidade desse soro, você tem que saber se você vai colocar ou não eletrólitos nele. O sódio é o principal eletrólito do líquido extracelular. 1 grama de sódio equivale a 17 mEq. Nossas necessidades basais são 4 a 6 gramas por dia. Então, se a gente fizer, por exemplo, 1 litro de soro fisiológico, a gente sabe que tem 0,9 gramas em 100 ml, portanto 9 gramas em 1 litro. Você não vai precisar botar sódio. 1 litro de soro fisiológico já tem mais do que o sódio que você precisa. As ampolas hipertônicas em geral são a 20%, portanto 2 gramas em 10 ml que é a ampola. Já o potássio é o principal eletrólito intracelular, e 1 grama de potássio equivale grosseiramente a 13 mEq. A necessidade basal gira em torno de 4 gramas por dia e a sua ampola mais usual ela é a 10%, a ampola hipertônica, ela tem 1 grama em 10 ml. Lembrar do magnésio, principalmente quando você tem hipocalemia refratária, lembrar do fósforo, do cálcio, que são muito importantes no doente crítico, o doente que está em dieta zero ou em parenteral, você tem que estar bem atento a esses outros eletrólitos. Então, aqui um exemplo clássico. Vamos lá, a gente pegou uma mulher de 60 anos que tem lúpus e usa hidroxicloroquina. E ela interna com uma pneumonia comunitária grave. Ela tem um peso de 60 quilos. Seus sinais vitais estão estáveis, portanto ela não está hipotensa, nem taquicárdica. Então o que você coloca? Vai lá, dieta branda, o doente está com pneumonia, respira rápido, tem que ser uma coisa fácil de mastigar. Na dieta branda vem tudo cozido. Hidratação. 30 ml por quilo com 60 quilos daria 1.800, vamos botar aí 2 litros. Vou escolher fisiológico por quê? Porque como ela está comendo, eu não preciso da glicose. E o fisiológico é uma excelente forma de você fazer uma hidratação. No caso, eu não preciso colocar NaCl. A gente coloca NaCl se a gente for fazer o soro glicosado. Se for fazer só o fisiológico, não precisa. A gente vai botar o KCl, 2.000 de fisiológico, são 4 frascos de 500. Posso botar 10 ml em cada frasco, vou fazer 40 ml, são 4 gramas. Vou prescrever como antibiótico levofloxacino, então seria doença aguda, 500 mg EV uma vez ao dia. Poderia ser 750, tá? Depois da medicação dela, hidroxicloroquina, eu tenho que suspender? Não, o dente está estável, eu posso continuar. Então eu vou lá e faço a reconciliação medicamentosa. Fast Hug, já botei feeding, analgesia e sedação não preciso, porque ela está confortável. Profilaxia de TVP não vou botar porque ela deambula, essa é a profilaxia. A cabeceira elevada ela já faz, ela sai do leito, então a chance de úlcera de decúbito é pequena, mas eu vou botar ali uma monitorização da glicemia, porque ela tem uma infecção e a infecção pode dar hiperglicemia. Então eu boto lá uma glicemia capilar antes das refeições com um esquema de insulina, e esse é apenas um exemplo de esquema que vocês possam utilizar. E por fim, vou deixar uma dipirona com medicação SOS, nenhuma orientação para enfermagem que a gente não achou necessário. Então esse é um exemplo de prescrição e a gente espera com isso ter ajudado vocês. Aqui a gente deu uma ênfase um pouquinho maior à questão da hidratação dos eletrólitos, que é importante vocês saberem prescrever. Quem tiver alguma dúvida ou quiser falar conosco, a gente tem várias formas de contato, de comunicação, pode ser no Facebook, Clínica Médica UF, pode ser no nosso e-mail, podcastcmuf@gmail.com, pode ser através pessoalmente da gente lá no departamento, na disciplina de Clínica Médica. Obrigado e até a próxima.